fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, este já é o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Eles não tinham mais esperança nenhuma. Ele estava a caminho de casa, falando de um evangelho que eles viveram, eles estiveram com o Mestre, mas não tinha transformado a vida deles totalmente. Às vezes estamos na igreja e vamos na escola dominical, ou assistimos cultos pela internet, estudamos a Bíblia, vamos no culto à noite, no culto de oração, no culto de quinta-feira, mas falta realmente viver essa fé. E quando passamos por alguma dificuldade, por alguma tempestade, assim como aconteceu com Davi, lá no Antigo Testamento, quando todo o povo de Israel só via o tamanho do Golias, Davi foi o único que conseguiu ver o tamanho do nosso Deus, que é um Deus poderoso, é um Deus realmente que faz, que já fez e continua fazendo milagres e cuida do seu povo, da mesma forma que cuidou no deserto, com a nuvem de fogo durante a noite, quando era frio, e com a nuvem durante o dia, quando era calor. O mesmo Deus que deu o maná, é o mesmo Deus que continua. E Jesus aqui, ele entra com eles e vê a preocupação deles, a tristeza deles, né? E deixa eles falar, olha, nós fomos, algumas mulheres falaram, elas foram até o túmulo e falaram que ele não está mais lá, né? Que viram 2 anjos, mas nós não acreditamos e nós mesmos fomos lá. Alguns dos nossos estiveram lá para comprovar isso. Mas mesmo assim, versículo 23 e 24 relata isso. Mas não viram. Então eles foram até lá para tirar a dúvida. E mesmo assim, por não ter visto Jesus, eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Então Jesus, no versículo 25, fala honestos e tardios de coração. E Jesus ali, como um verdadeiro pregador, ele faz uma pregação completa, expositiva da Bíblia. Rapidamente ele resume desde o Antigo Testamento. E ele vai falando dos profetas. Ele vai falando, fala sobre Moisés, fala sobre profetas e fala tudo o que havia acontecido, o que haveria de acontecer. Ele expõe as Escrituras completamente para eles perceberem. E aqui eu faço uma pergunta para vocês que estão estudando conosco nesta manhã. Já pensou Jesus pregando aqui na nossa igreja? Um excelente pregador, né? O que vocês acham? Pregador bom ou não? Fez vários sermões, sermões da montanha, multiplicações. Com certeza você e eu falaríamos que é um excelente pregador. Porém, aqueles discípulos estavam com os olhos e os ouvidos praticamente fechados. E por mais que ele falasse, ele dialogasse e expusesse a Escritura, estava entrando de um lado e saindo do outro. É engraçado que quando a gente passa pelos problemas, acontece a mesma coisa que aconteceu com os discípulos. Eles só foram perceber quando chama Jesus para entrar, para partir o pão. E ao partir do pão, quando Jesus pega e faz o agradecimento, ele ora. Então eles percebem quem é Jesus na vida deles, que Jesus estava toda aquela caminhada para Emaús, desde Jerusalém até Emaús, junto ao lado deles. Muitas vezes nós só percebemos a presença de Jesus na nossa vida, no nosso cotidiano, realmente depois que a gente passa pelos problemas. Quando a gente está no problema, a gente acaba achando que nós fomos abandonados, que ele seria aquele que haveria de redimir, mas não ressuscitou. Que ele seria aquele que haveria realmente de nos livrar das nossas dificuldades, mas foi morto pelos soldados. Mas ele seria aquele que haveria de trazer esperança, mas ele morreu. Então nós caminhamos tristes, cabisbaixos, sem esperança nenhuma. Eu creio que eu e você já passou por isso, quando a gente olha para trás e fala assim, puxa, que legal. Deus conduziu isso, Deus conduziu aquilo, Deus me livrou disso, Deus preparou tal pessoa para me ajudar, Deus preparou
tal casa para me acolher. Deus preparou, e assim Deus prepara tudo na vida dos seus servos. E é muito legal falar que Jesus, ele se importou com 2 discípulos. Muitos hoje se importam com multidões. Ele se importou com 2 discípulos. Ele apareceu para cuidar de 2 discípulos. E da mesma forma que ele estava ali, ele expôs a palavra e ele entrou com eles. Ele realmente quer entrar hoje na nossa casa. Nessa quarentena que nós estamos passando, nesse momento que nós estamos passando de ansiedade, não sabendo quando que vai acabar ou como que vai acabar, se algum parente nosso pode pegar ou se já pegou essa doença, nós não sabemos. Mas Ele está conosco. E a diferença aqui que eu achei muito legal, eles, apesar de triste, eles convidaram Jesus para entrar. E nós temos que convidar Jesus para estar no nosso lar nesse momento. E é um momento que nós atravessamos realmente difícil, mas é neste momento que o Evangelho, ele deixa de ser apenas uma história de escolinha dominical, quando a gente aprendia na classe das crianças pequenas, que aquelas historinhas bonitinhas, coloridas, e para muitos isso continua como uma historinha colorida, apenas no papel. Mas nós sabemos que Ele existiu, que Ele morreu por nós e ressuscitou ao 3º dia. Nós temos que transformar da história para a nossa realidade. Nós temos que trazer os fatos que ocorreram há séculos atrás para o nosso dia a dia hoje. É o momento de nós o reconhecermos. É o momento do nosso coração se aquecer, como fala o versículo 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras? Nós, neste momento de quarentena, a mensagem que eu quero deixar para os irmãos, para encerrar essa meditação, vamos voltar aos nossos WhatsApps, Facebooks, Instagrams, Telegrams e outros meios aí de mídias sociais e declarar que existe um Deus poderoso, um Deus que está conosco, que é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus que estava com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele se importou com 2 pessoas, não apenas com as multidões. E esse mesmo Deus que continua se importando conosco e continua se importando com os nossos familiares, com os nossos amigos do serviço, com as pessoas ao nosso redor. Vamos deixar que o Evangelho seja apenas uma parte, uma história, um livro sem poder nenhum para transformar algo vivo, algo edificante na nossa vida. Ele disse assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus, Ele continua preocupando conosco. Ele está conosco neste momento de ansiedade, nesse momento alguns estão passando por depressão, nesse momento de enfermidade. Ele está conosco na nossa casa, nesse momento de quarentena. Então esse é um pequeno estudo, uma pequena reflexão para os irmãos. Meditem nesse texto, Lucas 24, do 13 até o 32, ou podem ir até o 35. E a gente saiba que o mesmo Jesus que estava lá, Ele ressuscitou e está conosco. Não vamos tapar os nossos olhos, fechar os nossos ouvidos. O Espírito Santo está falando aos nossos corações. Ele nos conforta. Ele está conosco. Ele está comigo. Ele está com a minha família. Ele está com a sua família. Que Deus abençoe. Foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Tocou muito a nossa família essa semana, fazendo a devocional. E eu espero que Ele alcance a sua casa. Eu espero que Ele alcance a sua família também. Sabendo que Deus está conosco e não há guarda romana, não há Pilatos, não há ninguém, não há sepulcro porque Ele ressuscitou. Não há Covid, não há outros problemas que seja maior que Ele. O problema existe? Sim, ele existe. Mas o nosso Deus é um Deus muito maior, muito superior, que tem o controle de todas as coisas
nas nossas vidas. Que Deus abençoe ricamente a cada um. Eu desejo um excelente dia. Que Deus realmente esteja nos acompanhando em tudo e dando tranquilidade, paciência nesse momento. Um abraço a todos. Sintam-se abraçados.